Nós estudamos no último domingo o Salmo 42, né? E lá no Salmo 42, aquela situação que Davi estava passando, dava a impressão que ele estava impossibilitado de viver uma vida normal, que trazia prazer para ele, principalmente estar na presença de Deus e louvar a Deus. Isso é uma das coisas que ele mostra ali, quanta sede e fome ele tinha de Deus por estar naquela situação. Nós vimos alguns salmos, os últimos salmos, Davi falando muito sobre tristeza, tristeza profunda, que no mundo médico, no mundo de consultórios, de psiquiatria, de psicologia, eles dão vários nomes. Transtorno disso, transtorno daquilo, a ansiedade, estresse, depressão. Mas a Bíblia não tem muito lero-lero nessa história, não. Ela fala de tristeza profunda, no fundo do poço, né? Um abatimento sem igual. E por causa de Davi estar passando por essas tristezas, e parece que cada salmo ele está falando de situações que podem nos levar a esses momentos, né? Que é possível na vida até de um homem que era chamado segundo o coração de Deus, que foi eleito por Deus, que Deus escolheu, que Deus capacitou ele para unir a nação de Israel, e deu habilidades, e deu sabedoria para ele levar homens a estar ao seu lado, e tornar a nação de Israel uma nação até invejável. E por causa que Davi tinha esse status, né, de ser um homem eleito por Deus, ter substituído Saul, ter juntado a nação de Israel, agora nessa situação de down, né, de estar muito para baixo, ele então sempre vai levantar as questões de que nesses momentos se levantam muitos inimigos, pessoas que já eram contra o seu ministério, a sua atuação ali servindo a Deus, mas também pessoas que colocam, tentam denegrir a pessoa de Davi, principalmente fazendo algumas perguntas, e principalmente duas perguntas que eles vão fazer no Salmo 42. Onde está o seu Deus? Isto é, se você é o cara, se você é eleito, se você já foi chamado por Deus, se tudo aquilo que você faz é para agradar e glorificar a Deus e servir a Deus, então, se você está nessa situação, onde está o seu Deus, então? Esse é um questionamento que, ao longo da história da humanidade, sempre fizeram, tanto para Israel, como também fizeram para a igreja. Quando os cristãos eram mortos ali na arena de Roma, no Coliseu de Roma, essa era uma coisa que os romanos tentavam fazer, e quando conseguiam, né, levar à morte, levar ao sofrimento, levar à tragédia aos cristãos, a pergunta deles é: nega o seu Deus, porque cadê Ele? Se Ele é todo poderoso, se Ele é todo amor, se Ele está acima de César, por que Ele deixa você passar por isso? Então, Davi vai ter, nesse Salmo 42, uma luta interna que mostra um coração até dividido. Ao mesmo tempo, um lado da mente dele fala: espera, minha alma, confia em Deus. E outro lado ele fala: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Isso é quase comum. E quando a gente olha para esse salmo, a gente fala: então Davi passou por isso? Ai, que bom, porque eu passo por isso. Porque algumas vezes nós caricaturizamos, olha que palavra, consegui falar, caricaturizamos, isto é, criamos uma caricatura do que é o crente que é amado por Deus e que ama a Deus. É voltar ao tempo de Jó. Se amamos a Deus, então Deus nos ama. E se Deus nos ama, tudo aquilo tudo de bom vai acontecer na nossa vida e nada de mal vai acontecer na nossa vida. Então as pessoas ficam aguardando um escorregão, né? Uma casca de banana na nossa frente. Será que se eu jogar uma casca de banana ele vai escorregar ou não vai? Será que ele vai levar um tombo ou não? Então o mundo ele tem esse propósito, né? Ele se torna inimigo do povo de Deus porque ele quer ver a queda do povo de Deus. Então essa é a batalha. E no Salmo 43, nós vamos, então, Davi falando talvez de uma outra situação, não uma doença,
mas ele está numa tristeza profunda também. E ele vai dar algumas coisas aqui para nós de como nós podemos tratar essa tristeza da alma. E 2 vezes ele vai fazer essa pergunta aqui, né? Por que está abatida a minha alma? Ele está pregando para a sua alma. Alguns acreditam que o Salmo 42 e 43 eram lidos juntos. Eles eram emendados, eles tinham a separação, mas sempre andavam juntos. Era como se fossem salmos gêmeos. Porque as mesmas perguntas acontecem no Salmo 42 e vão acontecer no 43. O 44 já muda um pouquinho, começa muito entusiasmado, mas depois, mais no final do 44, o salmista vai colocar um pouco Deus na parede. Mas dá para a gente entender por que ele fez isso. Mas no Salmo 42, nós estudamos semana passada que o abatimento produz algumas coisas, né? O abatimento produz na vida dos salmos. O que o abatimento produz na vida dos salmos? Só para a gente recordar, o abatimento que Davi falou, que o abatimento produz uma sede de Deus. No salvo, ele produz uma sede de Deus. Você fica com sede de água, de líquido. Geralmente, quando você está numa cama no hospital, constantemente já tem uma jarra ali do lado, não sei porquê, se é os remédios ou qualquer coisa, mas você tem sede. Então, uma pessoa que não conhece a Deus e que não ama a Deus, ela só vai ter sede dessa água, mas o salvo ele tem uma sede maior ainda. É despertado nele, a alma dele, o espírito dele, passa a ter uma sede de Deus. Coisa que ele nem se lembrava mais, nem estavam pensando muito em Deus. O leito de um hospital é um lugar onde nós pensamos muito na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, no nosso andar com Deus. Nós sentimos uma fome de empatia, queremos que pessoas mandem uma mensagem, sintam o que nós estamos passando. Antigamente era uma visita hospitalar, depois de um tempo era uma ligação de celular. Agora as pessoas estão lendo e ficam checando o celular. Será que alguém está mandando uma mensagem para mim? Para que a gente quer sentir a empatia. Nós sentimos a falta da celebração. Principalmente se ficamos internados assim no final de semana, e a gente olha e vê aquela quantidade de igrejas celebrando. Eu gostaria de tanto estar ali. Coisa que talvez, durante 2, 3, os últimos 5 anos, o desejo de estar com o povo de Deus não era tanto. A gente ia mais por causa de compromisso. Mas quando estamos no leito de abatimento, num leito de hospital, ou enfermos, talvez dentro da nossa casa, parece que aquilo falta muito. Então, o abatimento produz isso em nós. Uma fome de alívio, porque tudo dói, não dormimos direito, então tem uma canseira, tem dores, né, tem um enfado ali, e nós precisamos de alívio. Uma sede de vida, parece que o nosso corpo se desvai, então a gente quer vida. Uma fome e sede de paz, parece que a paz foi embora. E uma sede de esperança, nós queremos ter esperança. E há todo um processo, quando alguém passa por doença, no começo é negar, né? Então tem todo um estágio, eventos que acontecem na vida de alguém que está num leito de hospital, está abatido. Então no começo, não, vai dar tudo certo, vou negar, daqui a pouco vem o terror, e depois tem a esperança. Então é muito interessante como isso acontece. Mas hoje a gente vai tratar de algumas coisas que são questões dolorosas na nossa vida. E que surgem essas perguntas. Por que eu sinto tanta tristeza? Porque tem momentos que a alma está lá, parece que o coração está cortado, e há dores físicas, mas a gente sabe que não são físicas. São efeitos de uma tristeza profunda. Como curar essa tristeza? Por que Deus não me socorre? E o que fazer quando Deus não responde, mesmo que eu esteja incessantemente orando para que Deus resolva esses problemas? Então, hoje nós vamos estudar o Salmo 43. E o Salmo 43, ele vai falar de quais são os pedidos essenciais para tratar a tristeza da alma. E não sei se vocês estão percebendo aquela imagem. Essa imagem é do quê? Ou a própria palavra, talvez a palavra que está escrito ali dê uma dica.
Far, Far Away. Hã? Desculpa. Que filme? O Shrek. Né, ele vai para um reino de Far, Far Away, onde tinha um reino pequeno, morava numa torre grande. E tem tanto o filme 1 do Shrek como o 2, eles tentam destruir essa caricatura, essas coisas que a Walt Disney criou, né? A princesa, aquele que é belo, tal. Então, uma hora ataca a beleza, outra hora exalta a feiura, né? E ali no segundo filme é mais uma crítica à pós-modernidade. E principalmente tem uma bruxa ali, uma mulher mágica, que ela quase que representa a mídia, né? A questão da mídia global, que eles criam valores e projetam, e as pessoas têm que se submeter a esses valores, essas aparências, essas superficialidades. Mas a ideia do Far, Far Away, aí, eu coloquei essa imagem mais por causa do significado. O que significa essa palavra, essa frasezinha aqui? Far, far away. Longe, tão longe. Esse reino aqui, ele estava longe. E o que nós, quando estudamos algumas coisas dos Salmos e da Bíblia, e na nossa experiência pessoal, tanto aquilo que nós sentimos com relação à tristeza é um distanciamento. Parece que todas as vezes que a gente passa por tristeza, há um envolvimento com a distância. Parece que estamos longe. E é exatamente isso que parece que o Salmo está baseado. Parece que Davi está passando por aquela experiência aonde que houve uma rebelião, principalmente do seu filho, Absalão, juntamente com o sacerdote, juntamente com os conselheiros, com pessoas que eram amigos e que comiam junto com ele na mesma mesa. Essas pessoas contribuíram e participaram e não ficaram do lado dele, só alguns amigos de Davi, que eram do exército dele, que saíram, que foram expulsos. Eles foram expulsos e tiveram que ir para o norte e ficar lá. E Deus, na aliança mosaica, tinha estabelecido que somente um lugar a nação de Israel deveria cultuar a Deus. E Davi sai de Jerusalém, ele sai da onde que estava o palácio e tem que fugir, perseguido, traído por esses amigos. E agora ele está longe. E ele que era o rei que tinha o direito, que foi chamado, escolhido, foi ungido por Deus para exercer essa função. E longe, Davi quer voltar. E longe, ele sente essa tristeza. E longe, ele sente falta da comunhão, da presença de Deus, como acontecia naquela época no templo. Vamos ver, então, quais são os pedidos que Davi vai fazer para Deus, para que essa tristeza possa ser amenizada, essa distância ali do lugar da presença, do lugar de adoração, está produzindo em Davi uma grande tristeza. Mas será que simplesmente porque ele quer ter o trono de novo, ele quer ter o conforto de novo, as comidas novamente, o poder, o status? Será que é só isso que Davi está almejando, que o entristece? Ou será que é algo muito mal, muito mais? Então, em primeiro lugar, Davi, no versículo 1, ele fala assim: Senhor, declara-me inocente. Porque a rebelião de Absalão promoveu na população, Absalão foi muito sagaz, foi muito esperto, por algo que Davi fez para ele e ele não gostou. Então ele passa e ele teve que fugir, depois Davi aceitou ele novamente. Quando Davi aceitou novamente, Davi errou. E Absalão passou a ficar na porta da cidade. As portas de uma cidade é onde era decidido os grandes problemas, os problemas das pessoas.
As pessoas eram ouvidas e soluções eram dadas pelas autoridades da cidade. E Absalão fez a sua politicagem ali nas portas da cidade. As pessoas começaram a olhar para... Puxa, Davi está no palácio, mas Absalão está aqui. Esse cara é o cara. Então, quando Absalão promoveu a rebelião, o povo aceitou. E os líderes perceberam que não dava para jogar contra Absalão. E também os líderes eram pessoas más, pessoas que só gostam de aproveitar do poder. Então, se alguém está no poder hoje, vamos assim estar com ele, vamos aproveitar. Mas se mudou o poder, não vou ser leal, vou ser leal a esse novo. Então, os sacerdotes que exerciam muito poder, os políticos, os conselheiros, pessoas influentes, os líderes da nação, eram totalmente afastadas da honestidade e da justiça. Então, diante disso, Davi, lá no norte, ele chega para Deus: Deus, me justifica. Eu não aguento mais essa tristeza de que eu mesmo já estou pensando que eu sou o grande culpado. Eu preciso que o Senhor venha e me justifica. Então, declara-me inocente. Ó Deus, defende-me dessa nação corrupta, ou desse povo mau. Todo o povo já tinha sido contaminado. E livra-me dos falsos e injustos, desses sacerdotes, desses líderes. Então, uma das primeiras coisas pedido de Davi é: justifica-me. E quando nós enfrentamos uma tristeza por estarmos afastados, distantes, por alguma coisa que aconteceu, que não importa se é sua culpa ou não, a tendência nossa é culpar, é responsabilizar os outros. Mas Davi aqui, ele sabe que os outros são corruptos, estão com problemas, mas ele vai até Deus e pede que Deus o defenda, que Deus o declare inocente. Ele não tenta pagar para juízes, líderes, para que vão defender ele lá, porque o senso de justiça de Deus é diferente. Então, Davi, sinceramente, vai até Deus e pede, clama para Deus o justificar. É interessante que essa ideia de Davi, apesar de ser referente ao problema dele, mas a nossa alma clama por justificação. E nós vivemos, principalmente nos dias de hoje, tentando provar que nós somos bons, que nós somos justos, que não temos nenhuma dívida espiritual. E o Novo Testamento, as doutrinas do Novo Testamento, elas nos levam a nós entendermos profundamente que a salvação é pela graça mediante a fé, e esse conjunto de graça e fé, eles contribuem para a nossa justificação dada por Deus. O primeiro ato de Deus sobre a nossa vida é nos justificar, é bater o martelo e dizer: o justo viverá por sua fé. E aí Deus nos defende e nos livra da condenação dele para conosco. Então é interessante essa primeira coisa que Davi pede, esse primeiro pedido que Davi faz para com Deus, é que Deus o defenda, que Deus o justifique, que Deus bata o martelo com referência a ele. Está certo que Davi vai falar que ele é inocente. Ele é inocente quanto àquelas causas que aconteceram ali. Mas na justificação espiritual nós não somos inocentes. Mas podemos nos tornar inocentes pelo fato de Deus nos justificar. Então, quando estamos tão longe, a tristeza é profunda, nós temos que escapar dessa ideia de que achar, racionalizar ou buscar razões por causa da nossa tristeza. Primeira coisa, Deus me justifica. Me torne inocente. Me torne justo. Me defenda. Esse é o apelo que o homem deve ter, mas dificilmente nós fazemos. Se não for uma ação do Espírito Santo e nós reconhecermos que nós precisamos que Deus nos defenda, nós nunca faremos isso. Porque sempre vamos nos achar justos diante de Deus.
Você se lembra aquele publicano e o mestre da lei que entrou no templo, e Jesus falou assim, o mestre da lei batia no peito, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual a esse homem. Esse mestre da lei aqui, esse fariseu, ele nos representa. Nós batemos nosso peito e dizemos, Deus, muito obrigado, porque eu não sou igual aos outros. Mas Jesus, ele fala do publicano, o desprezado, aquela pessoa que era cheia de pecado e batia no seu peito, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, o primeiro passo para talvez eliminar a tristeza, essa angústia, esse abatimento do nosso coração, da nossa alma, é reconhecer que nós precisamos que Deus nos defenda. É interessante que os métodos para tratamento de pessoas que estão com tristeza profunda é mostrar para a pessoa o quanto ela é espetacular, o quanto o mundo é injusto com ela, o quanto que ela tem a amar a si própria. Mas, em primeiro lugar, Davi mostra, nós temos que clamar perdão, clamar justificação para Deus. O segundo pedido de Davi, ele pede para que Deus o fortaleça. É interessante que nessa versão que eu estou usando aqui, dá uma ideia um pouco errada, pois fala assim, pois tu é minha fortaleza, ó Deus, por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Uma melhor tradução seria, Deus, o Senhor é a base da minha força. O Senhor é que me fortalece. Porque quando pensamos que tu és a minha fortaleza, dá a ideia de que Deus está protegendo. Mas a ideia aqui é que Deus nos fortalece. Depois de justificar, Ele é fortaleza. Então, Davi faz uma declaração aqui. E aqui ele mostra um contraste entre a sua declaração e o que está acontecendo com ele. Ele fala, o Senhor é que me fortalece, Deus. O Senhor que me dá ânimo. O Senhor que me encoraja. O Senhor que me dá tudo aquilo que eu posso de sabedoria, de entendimento, uma mente sadia para viver a vida. Se o Senhor é tudo isso na minha vida, por que o Senhor me rejeitou? Agora, por que Davi está falando que Deus o rejeitou? É porque ele está sentindo essa tristeza profunda. Veja o que ele fala. Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Se o Senhor é a minha fortaleza, por que eu estou sentindo tão oprimido pelos meus inimigos? Em outras palavras, eu estou sentindo uma fraqueza enorme. Se o Senhor é que me fortalece, por que então eu estou me sentindo tão fraco que eu não consigo, diante dos inimigos, me sentir forte, encorajado e firme para enfrentar a batalha? Então, Davi fala, o Senhor é a fonte. Nos nossos dias, muitas coisas são oferecidas para nós como fonte de fortalecimento. Remédios, livros de autoajuda, qualquer coisa que... coach, né? Qualquer coisa que vai te colocar para cima. E pessoas gastam dinheiro, e dá resultado. Dá resultado. Mas por pouco tempo. E não resultados eternos. E não resultados que vai te levar à fonte de fortalecimento. São paliativos. São remédios, é tipo remédio que tira aquela dorzinha de cabeça, mas não cura a inflamação. Agora Davi fala, ele faz uma declaração, e ele fala que essa declaração, ela está incoerente com aquilo que ele está passando. O Senhor é minha força, o Senhor é que me fortalece. Por que eu estou oprimido? Então, o primeiro pedido de Davi foi, justifica-me. O segundo, Senhor, eu não saio dessa se o Senhor não me fortalecer. Por que eu ainda... O que está acontecendo? Davi está fazendo alguns questionamentos, ele está perguntando, ele quer entender corretamente, mas ele não foi para caminhos de pessoas, de lugares, de fontes que não tem nada a ver com Deus.
qualquer caminho, qualquer fonte que vai te encorajar, te fortalecer, mas que não conhece a Deus, nunca vai levar você para Deus. E esse salmo, o que a gente pode enxergar nesse salmo, vocês vão perceber no final, é uma tentativa de Davi voltar à casa, ao palácio, a Jerusalém. Lá ele sabe que ele será alegre. E pelo fato de ele estar longe, ele está abatido, triste. Uma coisa, gente, eu vou falar no final, mas agora deixa eu pegar lá do final e trazer aqui para o começo. A nossa tristeza profunda, ela está quase que intimamente relacionada à nossa distância de Deus. Davi estava pensando, por causa daquela época, em matéria de lugar. Então, eu estou no norte, eu preciso ir lá para o sul. Lá está a presença de Deus, então lá eu terei meu problema resolvido. Só que Davi, ao longo da sua vida, percebeu que Deus estava, a glória de Deus se manifestava no templo, ali tinha toda a alegria, a festa e a presença de Deus, mas ele percebeu que Deus estava muito além de lugares. Ele podia estar num lugar afastado de Jerusalém, e nesse lugar ele podia estar pertinho, na presença de Deus, ou não. E nós já descobrimos. Nós não precisamos estar longe geograficamente, mas mesmo, até muitas vezes na igreja, podemos estar distantes de Deus. E aí enfrentarmos esse problema dessa tristeza. E a gente precisa resolver com outras coisas. Terceiro lugar, Davi faz um terceiro pedido, além de justificar e fortalece-me, Senhor, ele faz o pedido de guia-me, me direciona. E ele pede para Deus, envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Estão percebendo aqui na linguagem de Davi, então, que ele está querendo voltar. Ele está mostrando para nós que a tristeza está ligada intimamente com a ausência, com a distância de Deus. Então, o que ele pede? Ele reconhece que ele não pode confiar em mais ninguém. Ele já confiou em tantas pessoas, até nos soldados deles, diante de inimigos, falavam, Davi, foge! Ele percebia que eram conselhos humanos bons, mas eram errados. E ele confiou pessoas que comiam junto com ele. Então, Davi, naquilo que a gente já estudou, Davi vai mostrar para nós que todo conhecimento humano, produzido pela mente humana, não nos direciona a Deus. Jesus, quando esteve aqui, ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único que veio de lá para cá e voltarei para lá. Jesus é o único. Por isso que ele sabe o caminho, o meio, o método. Por isso que ele deixou revelado para nós qual a única forma de nós acertarmos o nosso problema com Deus. Qual a única forma, maneira que Deus estabeleceu para resolver o problema. O homem é criativo, ele vai inventar outras maneiras. Mas essas maneiras nunca vão resolver o problema. Então, Davi, sabendo disso, pela sua experiência, pelo seu tempo já com Deus, ele falou, Deus, eu preciso da sua luz, eu preciso da sua verdade. E tanto luz e verdade sempre estiveram relacionados com a palavra de Deus. No Salmo 119, Davi sempre vai falar que a palavra de Deus é luz, que a palavra de Deus é verdade. Ela ilumina a nossa mente e faz a nós entendermos quem nós somos, quem Deus é e qual é o problema que está acontecendo conosco. A palavra de Deus é a única que dá o diagnóstico correto. Como é difícil você ter sintomas, está sentindo isso, está sentindo aquilo, passa por crise, passa por tristeza, e um fala uma coisa, outro fala outra coisa, mas Davi fala, eu preciso da tua luz, eu preciso da tua verdade, porque eu quero ter um diagnóstico correto sobre mim e o que eu devo fazer, o que a palavra vai falar, o que eu devo fazer. E Davi fala, que elas me conduzem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. A palavra de Deus é a única que vai nos conduzir para Deus.
Qualquer outra coisa não vai nos conduzir para Deus. Talvez vão nos levar mais diretamente e mais rapidamente até para o inferno, ou para estar debaixo da ira de Deus. Então, Davi fala, somente a palavra de Deus conduz ao teu santo monte, aonde o Senhor habita, o lugar da tua habitação. Uma coisa que Davi, esse salmo está mostrando para nós, é que quando estamos realmente querendo eliminar aquela tristeza por causa da distância que temos de Deus, é resolvermos o problema certo, é irmos e nos aproximarmos de Deus. Algumas pessoas querem resolver o problema da tristeza, mas a última coisa que querem é se aproximar de Deus. E Davi não, ele quer ir à presença de Deus, não importa o que isso custe, ele quer voltar, é como um retorno à casa. Em quarto lugar, e finalmente, Davi então faz o quarto pedido, justifica-me, o que mais que ele falou? Justifica-me, fortalece-me, guia-me e agora enche-me. Ele fala aqui, quando ele, então, se a palavra, a luz e a verdade conduzir ele, guiar ele, ele vai chegar ali no monte, então ele fala, ali irei ao altar de Deus. Eu vou ao lugar onde é sacrificado, aonde o meu problema, o problema da humanidade é resolvido. Eu vou ali ao altar de Deus, diante de Deus, o que Deus estabeleceu, e a Deus, que é fonte de toda a minha alegria. Esse salmo agora revela a grande solução. Davi, ao norte, sentindo profunda tristeza, e esse abatimento fazia com que ele tivesse sede e fome. De quem? De Deus. E tendo sede e fome de Deus, ele iria até a presença de Deus, e lá ele encontraria, então, fonte de toda a alegria. E ele fala, eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Então, o problema estará resolvido. Se eu me aproximar de Deus, se eu me chegar a Deus, não para receber coisas materiais, mas se eu me achegar para ali no altar, ser justificado, ser defendido, ser guiado, Ele vai me encher com o seu Espírito, que é a fonte de toda alegria. Então ali eu adorarei com a minha harpa ao meu Deus, a Deus que é o meu Deus. Algumas vezes nós queremos restaurar a nossa vida, nós queremos mudar, queremos torná-la mais feliz, mas a pergunta que fica é, para quê? Por que você quer tirar a tristeza e encher o seu coração de alegria? Dificilmente nós vamos parar e declarar que não, é porque eu quero me aproximar mais de Deus, é que eu quero adorá-lo, servi-lo. Não, a gente quer ter uma vida que tenhamos mais saúde para curtir a vida. E aí Davi, então, olha para a sua alma, onde ele está, ele tem esses desejos, ele pede para Deus justificar, para Deus guiar ele, para Deus encher ele, que ele sabe que quando ele se aproximar do lugar da habitação, aonde Deus está, então ele vai adorá-lo. Ele não está preocupado em restaurar o poder, o status, a posição, o conforto. Não, ele declara aqui que o que mais fazia falta, o que mexia na vida dele, era a adoração a Deus. A sua tristeza profunda poderia ser eliminada nesse fato dele estar, então, finalmente adorando a Deus por aquilo que Deus é. Então, Davi olha como se estivesse olhando para a sua alma e pergunta para essa alma, por que você está tão abatida, minha alma? Porque esses desejos, Davi não chegou lá, e ele ainda está abatido. Então, ele pergunta para a sua alma, por que você está tão abatida, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus.
É como se Davi estivesse pregando para ele mesmo. Consegue entender? Ele mostrou daquilo que realmente ele precisa, ele mostrou o caminho que precisa ser feito, que o que Deus precisa fazer na vida dele, para ele se tornar uma pessoa alegre, feliz. E ele já está vibrando aquilo, porque ele tem certeza que isso vai acontecer. Mas dentro dele está a alma dele que está abatida. Então ele prega para a sua alma. É como um pai, de repente o filho está chorando lá na Universal. Por que está chorando? Por quê? Essas verdades de que Deus vai justificar, vai defender, vai encher, vai guiar, elas são verdades, elas vão acontecer. E é o que Davi fala: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O que aconteceu com Davi? Ele continuou no norte. Só que por causa que ele fez esses pedidos corretos, ele percebeu que a esperança de estar na presença de Deus tornou real na vida onde ele estava. E ele podia agora trabalhar com a sua alma e ajudar a sua alma a abandonar a tristeza e desfrutar da fonte de alegria, que é o Senhor. Porque ele fez pedidos corretos diante de uma alma entristecida. E agora ele prega para essa alma, para que a alma, então, se alegre e resolva esse problema. Quando a gente falamos isso, parece uma coisa tão boba, tão simples. Experimente fazer isso na sua vida. É interessante. Os problemas que nós, como seres humanos, temos, são complicados, são reais. Tristezas profundas são reais, são drásticas, são traumáticas. E nós, muitas vezes, pensamos que isso só conseguimos resolver isso com alguma coisa mirabolante, com tratamento, com remédio que inventaram agora, e vamos nos esforçando e nos embaralhamos. E algumas vezes nós vemos na Bíblia que talvez algumas soluções sejam muito simples. E quase, se podemos dizer, né, todos os problemas da nossa vida são resolvidos nesse caminhar em direção e em se aproximar de Deus. Alguns é pela esperança só. E é isso que Davi está falando para a sua alma. Espera em Deus, ainda o louvarei, meu Salvador, meu Deus. Davi entendia então que somente Deus era o Salvador, não somente da sua vida eterna, não somente daqueles problemas que ele está inventando, não somente de Deus justificar ele, mas também Salvador de ter momentos de profunda tristeza e de abatimento. Momentos que é impossível quase lutar. O que nós vimos hoje nesse Salmo 43? Foram os pedidos essenciais para tratar a tristeza da alma. Os comprimidos que Davi quer tomar aqui. Ele quer que Deus o justifique, Deus o inocente, ele não quer lutar, não quer contratar advogados, pagar juízo, pagar propina, ele quer que Deus o justifique. Ele pede para Deus que seja a fonte, o fortalecimento dele, para que aquele sentimento negativo de que se Deus é a fonte, mas como que eu estou me sentindo tão mal? Então eu preciso recarregar cada vez mais. Por isso, Deus, me dê a sua luz, a verdade, e guia-me para o teu santo monte. Me faz a tua palavra me direcionar para ti, para a tua presença, conhecer o Senhor cada vez mais. O que Davi está falando aqui é que quando a tristeza geralmente é focada nos problemas, ela vem porque nós focamos nos problemas. Davi, ele nos ensina que nós temos que olhar acima dos problemas e perceber a pessoa de Deus. Não é ser bobo alegre, mas é tirarmos nossos olhos e entendermos que esses problemas até podem contribuir para o nosso amadurecimento, o nosso crescimento, a nossa aproximação de Deus. Então ele fala: guia-me e enche-me.
né? Enche-me com a fonte, porque o Senhor é fonte de toda alegria. Algumas coisas para a gente terminar e a gente pensar. Eu sei que esse salmo ele faz a gente pensar. E aí a gente vai ter que tentar, quando passarmos por isso, colocar isso em prática. Tentarmos ver se isso funciona ou não. Primeira frase aqui: as tristezas de nossa alma estão relacionadas à nossa distância para com Deus. As tristezas da nossa alma estão relacionadas à nossa distância para com Deus. Essa é uma estratégia do inimigo. Ele quer e sempre está perguntando: aonde está o seu Deus? Porque quando a gente sofre por problemas e injustiças, vem o abatimento, vem a tristeza. E aí o inimigo pergunta: aonde está o seu Deus agora? E se lembra que Davi fala: se o Senhor é fortaleza, o Senhor é minha força, por que eu estou sentindo isso? A própria alma de Davi estava colocando em xeque essas perguntas. E aí o sofrimento ele pode cada vez mais nos distanciar de Deus. Então passamos a entrar num ciclo, né, num espiral negativo, onde vem culpa, vem dúvidas, a nossa fé é enfraquecida. Mas quando, mesmo no problema, eu vou para a palavra de Deus, eu tenho Deus como a fonte da minha alegria, eu me fortaleço. E aí, mesmo nas situações difíceis, complicadas, eu posso me sentir alegria. Eu acho que você já experimentou isso. Momentos assim que qualquer outra pessoa tinha destruído a vida, e você se sente fraco, mas diante de um problema você sentiu até alegria, não entrou em pânico, não entrou em desespero. E aí você pergunta: por quê? Porque você manteve a sua fé, a sua leitura bíblica, o seu tempo de oração, o tempo de adoração na presença de Deus. Agora, você lutou para isso. E pessoas que talvez você conhece, que dão bons testemunhos diante de problemas que poderiam estar em profunda tristeza, estão alegres. É interessante, o Novo Testamento ele fala muito sobre isso. Paulo fala para os filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é no problema que a gente tem que se alegrar, é na pessoa de Deus. Isto é, estar satisfeito em Deus. Ele é quem nos justifica, Ele é quem nos fortalece, é Ele quem a sua palavra, a sua luz que nos guia, e Ele que nos enche de alegria. Então, se nós sabemos disso, quando vier os sofrimentos, para onde nós deveremos ir? Será que existem outras possibilidades? Ir para um show, para um jogo? Essas coisas não são ruins, mas quando procuradas para resolver os nossos problemas, nossas tristezas, elas são um desastre. Por isso que algumas drogas, gastar, pegar um cartão de crédito. Não, hoje eu mereço ser feliz. Pega o cartão de crédito e gasta. Dá felicidade, dá, né? Dá. Mas quanto dura? Normalmente causa uma depressão, uma frustração muito grande, porque você esperava e aquilo não veio. Então você tenta até se enganar. Um conselho que a gente vê nesse salmo é: alimente diariamente a sua alma com a palavra de Deus, pois ela sempre nos guiará para Deus, nossa fonte de alegria. Tem tanta gente dando conselhos por aí, todo dia no Facebook, nas mídias sociais, em livros, tem tantos passos para ser feliz, passos para ser uma pessoa bem realizada. Se essas fontes não vêm de Deus, não conhecem a Deus, ou são até uma interpretação errada da Bíblia, elas não vão trazer alegria, vai ser enganação. Você caiu no conto do vigário. E, geralmente, essa é uma coisa muito interessante. Eu tinha um irmão muito querido, né, lá em Botucatu. Ele tinha 2 lojas de calçados.
Uma loja era uma loja um pouco mais chique, outra loja era um pouco mais popular, mas era boa. E ele uma vez comprou um sapato do Rio Grande do Sul, um cromo alemão sintético, sapato para homem, e trouxe para a sua loja mais barata. E colocou um preço lá, vamos supor, R$ 150. E ninguém comprava, porque sapato social era muito mais caro. E ele falou, pô, o pessoal vai gostar, um sapato bom, mais barato. E ninguém comprava. E ele ficava mais nessa loja, a esposa dele ficava na outra loja. Aí a gerente, uma mocinha da outra loja, chegou lá, e daí? Tem vendido muito sapato? Ele falou assim, não. Sei, ninguém tá, o pessoal vem, experimenta, gosta, mas ninguém compra. Aí ela falou assim, dá aqui para mim. Aí ela pegou alguns sapatos de amostra, colocou na outra loja. Daqui a pouco, você volta, eu quero mais aqui, porque eu vendi tudo lá. Ele falou, como você vendeu? Eu dobrei o preço. Esse é um dos enganos da nossa alma, de que aquilo que custa caro vai trazer mais alegria, e aquilo que é bom. Só que essa alegria que nós temos à nossa disposição, ela é de graça para nós. E por ser de graça, a nossa alma se engana achando que não vai resolver. Não vai ter o efeito, porque quando vem a tristeza, eu preciso de uma solução meio rápida. E se é de graça, somente através da oração, da adoração, de ler a palavra dele, isso não resolve. Não, tem que ter alguém que cobre muito caro, talvez uma consulta aqui, que explique por que os meus problemas, os meus neurônios, e tenta achar uma... Porque aí, se eu pagar muito, então o meu problema está resolvido. Agora, a solução é de graça para nós, mas ela custou muito caro. A fonte da nossa alegria, da nossa liberdade, da nossa paz, da nossa tranquilidade, custou muito caro. Para o próprio Deus, mas não para nós. Então, alimente diariamente sua alma com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai apontar isso. Não sei se você tem essa síndrome, mas nós podemos ocupar o nosso tempo com várias coisas. Mas quando chega para a palavra de Deus, depois. Percebeu? Como a gente tem dificuldade com isso. Então, temos que entrar num processo de pregar para a nossa alma, como Davi faz. Ele está pregando para a sua alma, ele está obrigando a sua alma a agir de tal forma. Então, nós temos que alimentar, abrir a boca da nossa alma e colocar comida da palavra de Deus dentro dela. Pois ela sempre, quando fizermos isso, a palavra de Deus sempre nos guiará. Mas aquilo que não vem de Deus, aquilo que não está relacionado a Deus, não vai nos levar a Deus. E o que nós aprendemos nesse salmo ainda é, se nós já começamos a distanciar um pouquinho de Deus, querer seguir a nossa vida, ou ter um tempo, dar um tempo na nossa vida com Deus, é furada. Talvez por alguns momentos a gente vai sentir alegria, vai estar bem, cheio de amigos, cheio de festa, mas depois é tristeza. É engano. Então, não se distancie, de forma alguma. Não dê um tempo de Deus na sua alma, para a sua vida. É tristeza. É estar longe de Deus, é a pior coisa que tem na vida. O filho pródigo aprendeu isso duramente. Num primeiro momento foi muito bom, mas depois levou ele pôde resolver o problema dele quando caiu em si. E ele fala, voltarei para a casa do meu pai. E quando ele voltou, ele encontrou alegria, ele encontrou um abraço, ele encontrou uma festa, não tinha mais as roupas que ele tinha, não era como antes, mas não importava. Ele estava na casa do pai.
E ali ele tinha, o Pai o encheu de alegria. Uma outra coisa, se estamos distantes, estamos tristes, nós vamos somente ter a alegria verdadeira se o nosso interesse é voltarmos para Deus para adorá-lo, para servi-lo. Se o nosso interesse for em função de nós mesmos, para nos livrarmos dos problemas, de termos tranquilidade, de ser servido por Deus, dificilmente vamos conseguir aquela paz tão boa. Agora, se o nosso interesse é voltarmos para casa, ter alegria, mas com o propósito de adorar, de servir ao povo de Deus, de estar disposto a Deus usar em qualquer lugar no dia a dia, então volte. Por isso que o filho pródigo, ele não queria ter de volta mais um pouquinho de dinheiro. Ele queria lá e dizer: faze-me de mim um dos seus empregados. Eu quero adorar ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Então, todo retorno a Deus é com essa disposição, é voltar para servir. E quando servirmos, pelo fato de estarmos adorando e servindo a Deus, Deus nos enche de alegria. E aí é que a gente vai ver, por exemplo, um dos maiores exemplos que a gente tem no Novo Testamento é a vida do apóstolo Paulo. Passando por tantas lutas, tantos desafios, tanta coisa tentando impedir ele, e no final da vida ele fala: uma coisa faço, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. E no final da vida ele fala para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando a gente se distancia de Deus, além de não perdermos a alegria, a felicidade e entrarmos num abismo profundo, a nossa fé diminui. A gente passa a desacreditar de Deus. Por isso que Davi percebia que a sua alma já tinha problemas quanto à fé. Por isso que Davi fala: porque está abatida, espera em Deus. Davi parece que está um esquizofrênico aqui, né? E eu acho que em alguns momentos a gente vive esquizofrenia espiritual.